que é que a gente percebe muito, e as histórias do Papo de 40 traz para mostrar que as pessoas não entendem ainda que a gente pode mudar. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de 40. Eu sou Jennifer Freire, a sua co-hoster, e no episódio de hoje traremos uma convidada muito especial, a idealizadora desse projeto, Nádia Antunes. Seja muito bem-vinda e me conta, aproveite e diz pra gente como é estar aí do outro lado. Muito obrigada, para mim é um prazer enorme estar aqui como convidada, confortável inclusive, porque falar do Papo de 40 quanto convidada é colocar uma experiência que eu sempre quis extrair das convidadas, que era inspirar mulheres 40 mais. Então, para mim, é gratificante, estou muito feliz de estar aqui como convidada no episódio de hoje. E o que trouxe essa inspiração para você? De onde veio essa inspiração? De onde surgiu esse projeto? Como surgiu? Conta pra gente. Qual foi o start? Então, eu acredito que nós somos uma mulher antes dos 40 e uma mulher depois dos 40. E quando eu me vi nessa transição, eu senti essa necessidade de apoio, de comunidade, de compartilhar com outras mulheres, de ouvir a experiência de outras mulheres, mas que estivessem vivendo essa mesma experiência. Que por mais que a gente converse, e eu sou muito a favor de conversar com mulheres de outras idades, mas é totalmente diferente quando a gente conversa com uma mulher que está vivendo uma experiência muito parecida. E essa, para mim, foi a maior inspiração de trazer o Papo de 40. A gente vê hoje que as mulheres 40 mais, elas estão dominando o mundo, porque assim, esse empoderamento, essa segurança, né? A gente vê hoje as mulheres 40 mais, notoriamente, como a gente via antigamente, as mulheres, quando você dizia, eu tenho 40 anos, a gente imaginava uma mulher mais acabada, uma mulher mais, né, destruída fisicamente. E hoje a gente vê que a coisa está totalmente diferente. Então, assim, nesses padrões de antigamente, nesses padrões de hoje, quais são as lacunas que você acha que ainda tem que ser preenchida nesse paradigma das mulheres 40 mais? Então, eu nem trago muito para essa questão da imagem, da aparência em si. Eu vejo muito a questão de mentalidade, de possibilidades, né? Os dias de hoje têm muito mais possibilidade para as mulheres do que outrora. Então, as mulheres 40 mais hoje, quando você olha para uma mulher 40 mais e não enxerga nela só a aparência, é porque portas foram abertas que ela foi construindo. Uma mulher 40 mais, ela está muito mais madura, muito mais pronta para dizer não, inclusive. Hoje, a mulher 40 mais, ela não está num espaço só para caber. Ela precisa pertencer. Sim. Quando a gente fala em pertencer, a gente busca uma mulher mais segura de si. Não é isso? Ela segura. Construir essa segurança, essa autoconfiança, requer todo um trabalho. E aí você acha que hoje, com o Papo de 40, as mulheres conseguem idealizar o verdadeiro objetivo do que é o Papo de 40? O que é que o Papo de 40 traz para elas, como reflexão e como informação? Eu consegui pegar duas perguntas que dá para a gente refletir aí com relação à mulher ser autossuficiente, né? Quando está nos 40 anos, 40 mais. Eu acredito que em nenhuma fase da vida da gente a gente precisa estar autossuficiente. Eu acredito que o que separa muito a mulher de viver de fato é se colocar como autossuficiente e tirar a vulnerabilidade. Uma mulher 40 mais, que ela quer viver plenamente, ela se coloca como vulnerável. E estar aqui no Papo de 40, seja como host, como co-host, como convidada, é estar vulnerável. Vulnerável é uma pergunta que você possa fazer que eu não tenho a resposta. Vulnerável a não ter a resposta para uma audiência que talvez ela espere. As pessoas, ou talvez a gente mesma, coloque um padrão de imagem
que é muito mais para agradar o outro do que para viver verdadeiramente. E viver verdadeiramente é se colocar como vulnerável. E o Papo de 40 é para trazer histórias de vida reais, que as mulheres pensem assim, poxa vida, não é? Eu posso sim mostrar, dar cara a tapa, errar, cair, levantar, ser vulnerável. Se você não se coloca nessa posição, quando vê possibilidades, enxergando uma outra pessoa que foi, fez e aconteceu, você perde oportunidades. Mas quando você fala da vulnerabilidade e da inspiração, você não acredita que hoje essa inspiração está ultrapassando os limites da comparação? Então, assim, não trazendo a questão das mulheres, a vida de fulano ou fulana consegue ter uma vida que ela vai para uma academia, que ela consegue dar conta dos filhos, da casa, do marido, toda uma vida planejada, mas a minha não é. O que é que eu estou fazendo de errado? Por que fulano consegue e eu não consigo? E isso traz uma certa comparação e frustração? Sim, se for comparar, com certeza vai frustrar. Porque cada realidade é uma realidade, né? Quando a gente diz assim, se fulano consegue, eu consigo, isso é balela. Não existe. Cada pessoa tem uma realidade, sim, tem uma cultura, que aí dentro da cultura eu posso sim me inspirar. Eu posso olhar para a sua vida, para a sua rotina, e você pode ser sim uma fonte de inspiração e eu me planejar, me organizar dentro da minha realidade. Que o que não e está conseguir realizar. Que muitas vezes o que não acontece é isso, é você saber, né, no seu padrão, o que pode, o que cabe, o que não cabe. Mas as pessoas sempre acham que o básico e o início é sempre mais importante. Não é isso? Porque assim, eu não vou para academia, ou eu não vou me cuidar, ou eu não vou me mudar, procurar me fornecer mais saúde, um bem-estar, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho tempo. E hoje o que a gente mais ouve é o quê? Eu não tenho tempo. Mas as pessoas não fazem o quê? O mínimo. Sim. Um dia desse eu estava falando com uma amiga minha, e aí a gente comentava sobre isso. As pessoas dizem muito, mas todo mundo tem 24 horas. Mas as suas 24 horas não são iguais às minhas 24 horas. Sim. Porque a sua demanda e as suas condições não são iguais à minha. Então, assim, o que é que você, como, mais uma vez, idealizadora desse projeto, traz para essas mulheres que buscam e ficam ali no esconderijo de dizer, não, eu não posso. E se limita a tempo, a condição, a espaço, até parceiros que a limitam. Uhum. Que tipo de influência você acha que você tem sobre essas pessoas? Eu não quero ter influência, né? Mas você sabe que você tem. Tudo bem. Vamos falar de inspiração, de comparação. Eu estou relendo um livro que o título é Comece pelo Porquê. E as pessoas precisam sempre começar pelo porquê. O porquê que eu faço tal coisa. Porque o porquê que você faz é diferente do meu porquê. Sim. E o que me motiva a me manter nesse porquê é entendendo exatamente onde ele vai me levar. Então, se eu digo para você, poxa, Jenny tem tempo, mas eu tenho uma vida corrida, a partir do meu porquê, eu começo a estabelecer prioridades. Exatamente. Então, se eu coloco a prática da atividade física, por exemplo, como prioridade, ela é inegociável. O trabalho, por exemplo, a gente não negocia. A gente tem que ir, acabou. Por quê? Aí, de novo, vem o porquê. Porque eu preciso pagar boleto, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Aí faz o porquê. Por que eu não pratico atividade física? Por que eu pratico? Porque longevidade, saúde e etc. Eu preciso entender o porquê. O que é que a gente percebe muito, e as histórias do Papo de 40 traz para mostrar, que as pessoas não entendem ainda que a gente pode mudar. Tem um ditado que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. E não é verdade. A neurociência fala totalmente diferente disso. As pessoas querem iniciar um hábito, mas elas não respeitam o processo. E toda mudança de comportamento existe um processo. Você decide, e nesse processo tem duas decisões muito relevantes, que é disciplina e consciência.
Se eu tenho consciência do que eu quero e me mantenho firme, eu entendo que esse processo, até que o meu cérebro entenda que faz parte da minha rotina e isso passe a ser natural. Teve uma amiga que me mandou um áudio para mim hoje, às 4h30 da manhã, dizendo assim: eu nunca me imaginei acordando às 4h30 da manhã para ir treinar. E hoje eu faço isso com muito prazer e a atividade física está na minha rotina como prioridade. Mas isso não aconteceu do nada. Ela decidiu que ia fazer, foi disciplinada e tinha consciência do porquê que ela queria. E se manteve. E hoje, para ela, é prazeroso e ela faz, coloca como prioridade. Exatamente, é como eu digo. O difícil, quando às vezes eu sou questionada, como é que você consegue? Que eu acho que você também deve ser questionada tanto quanto, né? Como é que você consegue? Filho, casa, afazeres, trabalho, enfim. Inúmeras coisas que nós já temos aí como demanda no dia a dia. E aí, a gente vê pessoas mais jovens que não têm tanto compromisso, que não têm tanto consigo mesmo, né? E aí as pessoas perguntam, como que você consegue? Aí você respondeu a questão do porquê. Você tem que ter um porquê, você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo, você tem... E esse porquê fixado, que começar por impulso é sempre muito fácil, é muito prático. Agora, se manter nesse porquê é a parte mais difícil. Se manter ali numa rotina, num rumo de uma coisa que realmente você quer, porque os desafios vão acontecendo. Sim. Vão E aí acontecendo. entra uma observação, né? A gente está trazendo, um conteúdo para mulheres 40 mais, a gente entende os desafios de todas as faixas etárias, mas é importante ressaltar que a vida ela não é linear. Por mais que as pessoas me vejam ali na rede social todos os dias, dando um bom dia às 4h40 da manhã, bora viver, nem todos os dias é assim. Tem os dias que a gente, de fato, não tem vontade nenhuma de ir para a academia. Aí entra a questão da disciplina. Entra a questão do porquê que eu estou fazendo isso. E o fato de não me cobrar tanto e saber que eu posso, sim, estar num dia ruim e não ir e voltar amanhã. É imprescindível para que você se mantenha. A vida, ela não é linear. Não mesmo. E lembra quando eu lhe questionei quanto à questão da inspiração, que você disse, não é bem inspiração, né? É justamente o que as pessoas acontecem. O fato da gente estar ali mostrando o bom dia, o vamos lá, vamos treinar, vamos manter e aquilo tudo, e a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente diz, vencemos o famoso tá pago, a gente sabe do peso que esse tá pago vem carregado, né? Mas, enfim, você acha que hoje, assim, você na sua percepção, você acha que com essa perspectiva do Papo de 40, as pessoas conseguiram entender de fato qual é o objetivo central do que você quer trazer? Agora eu com você, o que nós queremos trazer para essa população de mulheres 40 mais? O que é que a gente quer que elas busquem e o que elas conectem com a gente nesse mundo tão desafiador? Como você fala, nada linear, mas desafiador. Eu acredito que se ainda não conhece exatamente o propósito, convido a conhecer, acompanhe, já aproveita, se inscreve aí no canal, compartilha para as amigas. E o Papo de 40 é justamente para você entender que todas nós, quanto mulheres, nessa fase tão desafiadora que é 40 mais aí, climatério, pertinho da menopausa, é saber que a gente junta consegue passar pelos desafios. A vida é de altos e baixos e vamos nos apoiar. Precisamos nos apoiar. E o Papo de 40 é para isso. Vamos pegar uma nas mãos das outras e ir pro... A gente está na metade da vida, né? Então, bora seguir. Esse é o objetivo do Papo de 40. Agora vamos lá. A gente já falou sobre o Papo de 40, qual o objetivo do Papo de 40, o que é que ele traz, o que é que ele engrandece e o que é que a gente quer conectar com as pessoas. Agora vamos buscar a Nádia lá do passado. Topa esse desafio? Claro, Então, com vamos lá. certeza. Nessa sua trajetória, você é mãe de 4 meninos, 4 meninas, 3 meninas e um menino. Sim. E um bebê praticamente, né? O Gustavinho tá com quantos anos? 2 anos e meio. Quase 3 anos. É. Então, assim, sua trajetória na maternidade começou muito breve. Como foi a primeira maternidade? Começou. Você hoje tem uma filha já, mulher praticamente formada. Sim, sim. E aí, como foi a sua maternidade? Lá, Nádia, lá atrás. Eu sempre digo que esse é um assunto que me emociona, porque vem as cobranças, né?
E mulher por si só, ela já nasce com essa cobrança. Quando eu fui mãe, muito jovem, não sei se tão jovem assim, mas foi tudo muito novo. Eu não sei se eu queria ser mãe novamente. Eu nem me reconhecia como mãe. Graças a Deus eu tinha a minha mãe por perto para me ajudar, mas eu fui aprendendo maternando. A gente sabe, nós mães sabemos que não vem uma cartilha assim, né, de ensinando como fazer. E aí vem a nossa mãe que fala um pouco, a tia que fala um outro pouco, a vizinha, a amiga, as que já foram mãe, querem nos ensinar a ser mãe, mas quando na realidade a gente precisa ser mãe sendo, na experiência. Eu amo ser mãe, hoje sou mãe de 4, apesar de não ter sido planejado por mim, foi planejado por Deus. Eu tenho um filho de 2 anos e meio que tenho certeza absoluta que foi um presente para mim. Eu amo ser mãe dos meus filhos. A gente continua nessa questão da maternidade, que você falou, né? Você foi mãe jovem. E aí a gente busca essa diferença que a gente sabe que existe. A sociedade é outra, a nossa maturidade é outra. E aí eu te pergunto assim, a Nádia, que foi mãe, né, da Letícia, e a Nádia, mãe do Gustavo. Uhum. Essa lacuna, as lacunas que ficaram preenchidas e não preenchidas. Quem é a Nádia, que foi mãe lá atrás, e a Nádia que mãe hoje? Sim. Eu lembro que quando você engravidou, você meio que não quis aceitar o fato de ser mãe com a idade que você já tinha. Meio que você já tinha um certo, talvez um preconceito, um medo do julgamento, mas eu lembro bem dessa sua fase, do início. Sim. E aí vem esse questionamento. Uhum. Quem é essa Nádia? Então, quando eu descobri que estava grávida de Gustavo, não foi nenhuma questão de me preocupar com a opinião das outras pessoas. Na realidade, eu não queria mesmo mais ter filho. Não era plano meu ter mais um filho. De jeito, não estava muito satisfeita, obrigada com 3. Mas, como eu disse antes, os planos de Deus são sempre melhores e maiores que o nosso. Existe, sim, uma diferença na mãe lá da Letícia, com a mãe da Maria Luísa, da Maria Cecília e do Gustavo. De Letícia, como eu disse, eu era muito jovem. Na época, eu estava estudando ainda, mas eu tive o apoio da minha mãe. Teve uma vez que eu perguntei para a Letícia o que é que ela... Acho que foi até um trabalho de escola, e eu perguntei para ela o que é que ela achava de mim como mãe. E ela disse: mãe, eu seria uma mãe igual a senhora é para as minhas irmãs. E aí eu ainda parei um tempinho para refletir o que ela estava querendo dizer com isso. Ela estava querendo me dizer que ela não seria uma mãe como eu fui para ela, mas que ela seria, de fato, uma mãe como eu sou para as irmãs dela. Da Maria Luísa, eu fui uma mãe muito presente mesmo. Foi tudo assim, da maneira que eu queria. De Maria Cecília, também não foi algo pensado, mas também queria muito uma outra filha. Fui muito presente também. Cecília não estudou em escolinha muito cedo, eu ficava um turno em casa, brincava, era uma mãe muito presente. E de Gustavo, gente, nem enxoval para Gustavo eu fiz. De verdade. É como dizem, o filho de cristal, de vidro, de barro, e aí por aí vai. À medida que vai passando, a gente vai perdendo mais a delicadeza. Na realidade, a gente fica tão no automático, tão no natural, que a gente já conhece dos outros filhos, que a gente não fica tão, sabe? Minuciosa. Com muito medo, com muito receio. A gente vai criando, vai educando. E fases completamente diferentes. Muito diferente, muito diferente. Maria Luísa tem 7 anos de diferença de Letícia, Cecília tem 4 anos de diferença de Malu, e Gustavinho tem 7 anos de diferença de Cecília. Então, são intervalos grandes. Aí, Nádia, eu te pergunto assim. A gente sabe que nós, seres humanos, temos a tendência de repetir comportamentos, de reproduzir comportamentos.
A sua mãe, sua família, quem você conviveu na sua infância? Que pessoas te inspiraram a ser como ela? Claro que a gente sabe que antigamente as coisas eram completamente diferentes, mas que tipo de mulher sua mãe foi que você reproduziu ou disse, não, isso eu não quero para minha família? Sim, com certeza, né? Eu nem diria as mulheres, mas como a gente está falando para a mulher, nós temos essa tendência de reproduzir comportamentos, são os padrões comportamentais que a gente traz para a vida adulta. Eu amo os meus pais e por muito tempo, antes de cursar psicologia, psicanálise, eu achava que o meu pai era o melhor pai do mundo. Eu tenho muito apego com meu pai até hoje, mas hoje eu tenho consciência e clareza que é impossível um homem ser um bom pai se ele não for um bom marido. E o meu pai, ele não foi um bom marido. Muito pelo contrário. Eu cresci ouvindo isso. Exatamente. E como minha mãe ela não tinha acesso, e minha mãe sempre foi muito sábia em querer separar. Olha, o seu pai, ele é um bom pai, ele pode não ser um bom marido. Mas a primeira referência de uma mulher com relação a casamento é o pai dela. É como ele trata a sua mãe. E o meu pai, ele não foi essa referência. E eu só vim desconstruir essa ideia adulta, depois de muita terapia, depois de buscar entender os meus padrões e por que eu me comportava de tal maneira, mas a raiz estava lá na minha criação, na minha educação, lá na infância. E a minha mãe, eu admiro por inúmeros fatores, trago muito da personalidade da minha mãe, algumas coisas, claro, que a gente não faz sentido para a vida hoje, mas eu trago muito essa força, essa garra, essa determinação. Ela é da minha mãe, com certeza. Então, você falou a questão do... A gente está falando agora da repetição, né? E aí a gente traz para casamentos, as pessoas que vivem ao nosso redor. E, como você falou, as mulheres tendem a procurar não, né? A gente identifica, né? Que a gente não procura, a gente identifica e chega até a gente. Padrões de comportamento de homens que a gente não quer, no íntimo a gente não quer, mas termina tendo. E aí a gente precisa ser madura o suficiente, a gente precisa saber separar muito bem que tipo de comportamento a gente aceita ou não aceita na vida adulta. E aí até esse pensamento estar fechado e é isso ou não é isso, a gente quebra um bocado a cara. Quebra-se, quebra, né? Sim. Mas aí eu lhe digo, hoje a Nádia tem maturidade suficiente, como um dia a gente estava comentando sobre, eu sei exatamente o momento que virou a chave e eu passei o que é que eu quero e o que eu não quero para a minha vida. E a gente termina sendo, olhando mais para a gente. E nesse intuito de olhar para a gente termina se afastando de pessoas. Quem é Nádia no relacionamento? Você diz A relacionamento dois. amoroso, né? Depois de você, uma mulher que já estudou, que já entende da psicanálise, da psicologia, e aí você trouxe muito dos seus estudos para a vida pessoal, para a sua vida pessoal amorosa. Digo assim, como é? Muito profundo, muito profundo. Vou tentar resumir, apesar de não ser tão possível assim. O nosso cérebro ele não entende essa palavra chamada não. Ele não capta. Todas as vezes que a gente diz eu não quero fulano assim, ele entende que você quer assim. O não, ele não traduziu. A Nádia hoje ela tem consciência do que ela não quer para ela, mas eu vou fazer uma observação com relação aos relacionamentos que eu vivi. A gente tem uma tendência, quanto ser humano, buscar muito corrigir o outro, encontrar defeito no outro. Mas pode ser que, talvez, a correção ela precisa acontecer em você. Se todas as vezes que a gente quisesse manter um relacionamento saudável, a primeira mudança ela precisaria acontecer em mim e não no outro. A nossa busca em relacionamentos fracassados é sempre
mudar o comportamento do outro, melhorar o comportamento do outro, como se o outro tivesse defeito ou tivesse quebrado ou precisasse de conserto, quando na realidade todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem uma bagagem. A gente não tem paciência e sabedoria para conhecer essa bagagem e aprender a lidar com ela e corrigir talvez bagagem e traumas que são nossos. A terapia, a psicologia, a psicanálise me trouxe muito isso, conhecer de mim mesma. Para mim saber o que eu não quero, eu preciso me conhecer. Eu não posso estar entrando em relacionamentos para mudar o outro, para consertar o outro. Eu preciso me mudar, me consertar, se é que seja o caso. Mudar e quebrar esses paradigmas, esses padrões de comportamento que a gente traz de relacionamentos talvez que nem sejam nossos. A gente traz o relacionamento quebrado, talvez seja dos nossos pais. É verdade. E a gente reproduz dentro de um relacionamento que a outra pessoa não tem nada a ver com isso. Mas e quando você fala do outro? Você muda você conhece você e o outro permanece na inércia. Pronto, aí entra um ponto de decisão, né? Entra um ponto de decisão. Se o outro, porque ninguém muda ninguém, você mal consegue mudar você mesma. Como você falou, a pessoa precisa querer mudar, precisa se conhecer e mudar, curar suas feridas, seus traumas, querer fazer acontecer a relação, a convivência, enfim. Precisa querer, os dois precisam querer. Porque se um só quer uma queda de braço e um dos dois termina perdendo nesse embate. E aí, quando só um quer? Sim. Ambos precisam querer. Eu aprendi a dizer, parece até clichê, palavra de coach, mas não é. Primeiro que a gente não muda ninguém e não é o que você diz, é como você diz. Não é o que você diz. Se para pensar um pouquinho na sua vida. Eu vou parar um pouquinho para pensar no meu relacionamento anterior. Será se foi mesmo o que eu disse ou se foi a forma que eu disse? Mas o outro não estava querendo mudar. Mas será se ele não queria mudar ou se ele não queria ouvir a forma que você estava falando? Então, a gente precisa observar muito o que é que a gente está pedindo e a forma que a gente está pedindo para que o outro enxergue. Não é nem para que ele queira mudar, é para que ele enxergue que, melhorando comportamentos, o relacionamento, que é o objetivo final, pode melhorar. Não é eu quero ser feliz a qualquer custo, eu quero fazer você feliz. A gente entra no relacionamento querendo tudo. Eu quero ser feliz, eu quero. Certo, você quer fazer o outro feliz? Você está disposta a fazer o outro feliz? Então, faça ele compreender. E ninguém entra numa relação achando que vai dar errado, né? A gente quer dar o melhor. Antes que distorçam as coisas aqui, eu não estou querendo dizer que você precise se manter em um relacionamento abusivo. Aí entra novamente a importância do autoconhecimento. Saiba o que você quer. Você quer mudar, você precisa melhorar, comece por você e perceba, se o outro não estiver disposto a melhorar para que o relacionamento se torne melhor, aí você toma uma decisão. E a gente falando muito nessa questão do querer, a gente vê muito essa questão do que as pessoas hoje em dia, as mulheres, né? A gente está aqui num público feminino e a gente fala diretamente para elas, as mulheres. Então, a gente fala muito do empoderamento. A gente fala muito do eu. Então, assim, eu acho que isso, à medida que as mulheres estão ganhando essa autoconfiança, você acha que percebe-se muito de se perder nas relações? Porque tem muito essa autoridade de tem que ser do meu jeito, eu sou mais eu, e aí eu ganhei o valor, eu sei quem eu sou e eu não aceito mais nada e vai ser assim, pronto e acabou. Antigamente as mulheres eram mais submissas, hoje em dia elas ganharam outro patamar nas relações. E você acha que isso está meio que distorcendo as relações? Eu acho que está confusa a interpretação, né? Quando a gente fala de submissão, aí eu trago para a parte bíblica, né? Se a gente for falar de submissão dentro de um relacionamento familiar, amoroso, eu acho super válido. Uma mulher está ali com um homem, resolveu casar, os dois são uma só carne, nada mais coerente ela ser submissa a esse homem que ela espera tanto que ele seja provedor, protetor e etc. Então, é importante sim que ela seja submissa. Só que tem uma distorção
por trás desse nome, desse termo. submissão. Quando você fala de uma mulher submissa, você entende que é uma mulher dependente, uma mulher que sofre. E não é nesse sentido. A gente precisa encontrar valor até em uma mulher sendo dona de casa, porque dona de casa ela está administrando lá. E a gente não limita, a gente não precisa limitar uma mulher a só fazer isso. Eu sou dona de casa e sou mãe, sou empreendedora, Você é o que você quiser ser, seja o que você quiser ser. No entanto, você não pode perder a essência do ser mulher. E eu trago isso como experiência própria, porque o contexto de vida, ele exige muito, inclusive a energia. Então, teve uma época da minha vida que foi exigido muito de mim essa energia masculina. E as mulheres estão vivendo essa exigência e se perdendo sem conseguir perceber que eu não preciso perder a minha essência, a minha energia feminina para ser CEO de uma empresa, por exemplo. Sim. Não preciso. Porque é essa energia feminina que a gente volta lá para dizer assim, hoje a gente vê no papel aí da mulher do mundo moderno que a gente está vivendo, as mulheres ganhando altos cargos, alta visibilidade, né? E aí a gente volta para onde eu falei lá no começo com você, que era o quê? O inspirar outras mulheres. É você olhar para aquela mulher e dizer, nossa, eu quero chegar naquele. Porque eu lembro que quando eu comecei lá atrás a olhar mais para mim, eu me inspirava em algumas mulheres e dizia, e por vezes, por ter essa fragilidade, eu dizia, nunca que eu consigo ser igual a fulana, nunca que eu vou conseguir atingir tal objetivo. E aí, quando a gente, como você falou, aprende a conhecer mais da gente, a gente conhece o nosso valor, a gente vai ganhando força, se inspirando nas nossas conquistas e se inspirando em outras mulheres. Sim. E você, com certeza, é inspiração para muitas mulheres. E não é à toa que essa idealização desse projeto tá aí ganhando essa repercussão toda. E é um prazer imenso estar com você nesse projeto maravilhoso que nos motiva a ouvir de outras mulheres essa inspiração. Você Muito inspira, você dá conta de muita coisa que algumas mulheres se limitam a achar que não dão, né? E aí é prazeroso ver algumas mulheres dizer, eu consegui, e eu me inspirei em você. Muito bom. Eu fico muito feliz de inspirar outras mulheres a se cuidarem mais, mas principalmente a se conhecerem mais. Nós nunca seremos iguais. Nunca seremos. Não adianta eu acompanhar uma mulher, me inspirar a ponto de querer ser igual a ela. Não adianta. Nós somos únicas. Cada uma com o seu DNA, com a sua identidade, com a sua história. Eu nunca vou captar a interpretação de uma imagem igual você tem essa tradução. Somos diferentes. E, ao mesmo tempo, somos semelhantes. Nós somos mulheres. E hoje, mulheres 40 mais, uma buscando inspirar a outra, mas sempre entendendo que eu sou única, que você é única.